Chegamos nos primeiros 100 dias de 2023 e eu resolvi fazer um compilado de tudo o que aconteceu no primeiro trimestre, tanto na economia global quanto na economia brasileira, principalmente os pontos positivos e negativos. E o principal, o que esperar para o próximo trimestre, dado tudo que vimos até agora no ano. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Mondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro trimestre de 2023, as rentabilidades tanto do mercado quanto das nossas estratégias, e também trazer tudo o que aconteceu nesses primeiros 100 dias, que parece mais um século de tantos acontecimentos que vieram a mostrar para nós que realmente a economia ela está muito dinâmica, muito difícil de ser lida, né? E o mercado está muito confuso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. Estamos diante de uma possível crise ou não no mercado de crédito, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Para onde vai os juros? Para onde vai a inflação? Como que está o aquecimento da economia? Enfim, são muitas perguntas para poucas respostas, né? Que nós vimos nesse primeiro trimestre ditar realmente a economia. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero convidar você que é novo aqui a se inscrever no nosso canal, deixe seu like se você está gostando do vídeo, no formato que a gente está fazendo aqui todas as segundas-feiras, trazendo para você o que de fato impacta os seus investimentos, já excluindo todos aqueles ruídos de mercado. Eu quero começar trazendo pelo mercado americano, mostrando para vocês como foi a discussão nesse primeiro trimestre em relação a juros. Com certeza vocês leram e viram, tanto das nossas palavras dos investidores passados, o assunto do momento era para onde vai os juros americanos, até onde o Federal Reserve vai aumentar as suas taxas de juros, qual é a taxa terminal desses juros, e tivemos, principalmente no mês de março, diversos acontecimentos que mudaram bastante esse cenário. Tivemos uma volatilidade intensa realmente nos juros americanos, isso não era visto há diversas décadas, né? Mas eu quero mostrar para vocês, primeiramente, qual era o estudo, né? E como foi a expectativa versus a realidade até esse atual momento das taxas de juros americanas. Então, aqui, em azul claro, nós temos a Fed Fund Rate, ou seja, a Selic americana, e ela vem subindo desde janeiro de 2022. Ela sobe realmente de 0,75 e vai subindo, né, como uma escadinha. Mas a expectativa dos juros dita pelo mercado, né? Então o mercado ele acaba tentando precificar qual será os juros futuros da economia e não de fato os juros correntes. Então o que mais importa para as bolsas de fato são os juros futuros. E os juros futuros ele tende a vir acompanhando, né, os juros reais, os juros correntes, mas com uma certa defasagem olhando para o futuro. E olhando aqui a gente viu que realmente os juros veio subindo junto com a taxa de juros nominal, mas acabou estabilizando entre outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2023. Então a gente viu ali que o mercado concordava com uma taxa de juros em torno de 5%, até que tivemos aquele payroll de janeiro e também alguns dados de inflação que fez com que a expectativa de juros fosse muito mais alta do que o mercado esperava. Então ele acabou precificando, chegando quase a 6% de juros nos Estados Unidos, o que é absurdo para a taxa de juros americana. Mas chegando agora no começo de março, nós vimos no dia 8 de março o banco, né, ou alguns bancos dos Estados Unidos e da Europa dando sinais de quebra e um deles quebrando. E aí a gente viu a taxa de juros caindo de maneira muito forte em poucos dias. Esse movimento ele não é normal, dado toda a incerteza que a gente está vendo. Então realmente tudo isso acabou mexendo muito forte com o mercado, mexendo com as expectativas de juros do mercado, né? Então, realmente, a quebra do banco fez com que o Banco Central americano e que os agentes do mercado pensassem que não seria necessário mais umas altas, diversas altas no mercado, né, ou nos juros, porque, de fato, já estava apertando a economia, vendo esses bancos quebrarem. Então, nesse exato momento, a gente está aqui precificando uma taxa de juros entre 5% em média. Mas na sexta-feira saiu o payroll, o mercado estava fechado, e o payroll acabou mostrando que os juros, que o desemprego ainda continua baixo lá nos Estados Unidos. Eu quero até mostrar para vocês aqui o desemprego como nós estamos, né? O desemprego nos Estados Unidos está ainda em 3,5%, ou seja, um patamar baixíssimo, olhando aqui para o histórico dos últimos 50 anos, né? E ainda a gente continua com as taxas de juros invertidas lá nos Estados Unidos, a maior inversão dos últimos 40 anos, se você olhar diretamente para trás.
e o S&P 500 ainda está com o preço-lucro, né, ou PI, muito alto. Então, todos esses dados corroboram para uma economia muito forte nos Estados Unidos. Se você olhar para as apostas, né, nos juros futuros dos Estados Unidos, nós vemos que para a próxima reunião agora, em maio, 70% do mercado aposta em um aumento que não estava sendo observado. Na sexta-feira não tinha esse aumento, mas hoje o mercado já começa a precificar, dado o emprego que saiu na sexta-feira pelo payroll, 70% de chance de ter um aumento de mais 0,25 na taxa de juros, levando a taxa de juros 5 para 5,25. Na reunião de junho, o mercado precifica uma manutenção dessa taxa e a partir de julho, setembro, na reunião até dezembro, quedas substanciais nos juros futuros, ou seja, o mercado já está precificando que a taxa de juros dos Estados Unidos começará a cair a partir do segundo semestre desse ano, chegando aqui em meados de 2024 a uma taxa de 3,25 a 3,5, ou até aqui em setembro desse ano que vem, a uma taxa de 2,75 e 3. Então isso realmente dita como o mercado está pensando em relação aos juros, né? E o que a gente viu no primeiro trimestre, diferente do trimestre do ano passado, foi os ativos de risco voltando a outperformar os principais benchmarks. Então isso realmente, a gente brinca que foi uma alta no ódio, né? Porque a maioria dos gestores de mercado não estava gostando dessa alta, porque eles não estavam comprados, principalmente. A gente vê realmente a alocação em ativos de risco, principalmente em ativos de tecnologia, o mais baixo da história, e esses ativos subiram de maneira significativa no primeiro trimestre, em comparação ao trimestre do ano passado, onde a gente viu as ações de risco caindo bastante e as commodities subindo muito. E nesse ano, exatamente o contrário, a gente viu principalmente as FANGs, né? A gente pode pegar aqui Microsoft, Nvidia, Meta, Tesla, Apple, todas as grandes Big Techs dos Estados Unidos subindo ali em torno de entre 15% e até 90% no primeiro trimestre. Isso realmente pegou o mercado de jeito, porque ninguém estava posicionado e surfando essa alta dos Big Techs, dado que ninguém acreditava nisso olhando para os juros futuros, que acaba impactando demais esses ativos. Então o mercado está bem descorrelacionado, o mercado está bem incerto nesse sentido, porque realmente não esperava uma alta tão forte nesses ativos. Pegando então a performance dos principais ativos no primeiro trimestre, a gente tem a Nasdaq sendo a líder, né, no ranking com 16% de alta, muito dessa alta realmente mostrada ali pelas ações de tecnologia. Temos ali a Itália, a França, a Europa como um todo subindo mais de 12%, temos ali o Japão subindo 7%, S&P 500 subindo 7% também, e em último lugar aqui nós temos o Brasil e alguns emergentes, como principalmente a Índia, caindo aqui 7%. Então, realmente, no Brasil, os ativos de risco acabou sofrendo muito nesse primeiro trimestre. Aqui eu trouxe apenas um estudo para vocês terem uma noção de como se comporta o S&P 500 dado o primeiro trimestre de cada ano. Então, pegando nos últimos 80 anos, sempre que o S&P 500 subiu no primeiro trimestre, ele fechou o ano em alta, e alta forte. Então, olhando aqui para o passado, né, tudo bem que dessa vez ele subiu menos de toda a série histórica, então ele subiu apenas 7% no primeiro trimestre, dado que na série histórica ele subia cada vez mais, né, subia 8, 12, 9, até 20% no primeiro trimestre, e aqui os fechamentos anuais. Então vamos ver como o S&P 500 fecha esse ano, dado que ele fechou o primeiro trimestre em alta. Trazendo aqui também, e aqui eu quero entrar nas performances das nossas estratégias. O mês de março foi um mês bem complicado para a nossa estratégia, acabamos perdendo para o benchmark, tirando aqui a Rocket 5 na versão Hedge. Se você ainda não opera a Rocket 5 na versão Hedge, eu convido você a entrar em contato com um dos nossos analistas de performance ali para entender como funciona a Rocket 5 no modelo Hedge, porque ela acaba protegendo em períodos de queda. Então no mês de março o Ibov caiu quase 3%, Nasdaq subiu 6,69%, Bitcoin subiu 23%, nossas carteiras acabou caindo um pouquinho mais, né? Tirando aqui algumas com Smart Dividendos ou Small Vox, que acabou caindo menos de 3%, mas ainda uma queda, né? Nasdaq acabou subindo, tivemos uma operação positiva no índice, uma operação negativa no dólar. E também destaque para o Atlântico, que descorrelacionou, pegou diversos ativos ali fora da curva e teve uma rentabilidade positiva. E trazendo aqui para o year to date, né? Ou seja, pegando o ano até agora, as nossas estratégias, todas elas estão superando o benchmark, né? Então,
apesar de estar levemente negativas, ainda estão superando o benchmark. O benchmark, que é o Ibovespa, cai mais de 7% no ano, como eu mostrei para vocês, né? E as nossas estratégias estão aqui todas acima do benchmark no ano até agora. Então vamos acompanhar como que será o mês de abril para a gente ver realmente como que a gente consegue fechar esse mês, né? Os ativos de risco, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, estão nas mínimas histórias. Eu posso mostrar por diversos indicadores que o mercado realmente está muito barato, né? Mas esse barato ele tem um porquê, né? E o porquê normalmente é os juros. E lá nos Estados Unidos eu mostrei para vocês, a expectativa de juros é chegar ali entre 5 e 25, mas o que ditou o mercado no primeiro trimestre aqui no Brasil, já tentando trazer para cá, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos eu já passei por todos os pontos que eu queria passar, mas trazendo para o mercado brasileiro a discussão que nós tivemos no primeiro trimestre com a entrada do novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Vimos um governo bem atrapalhado, um governo que não conseguiu performar conforme as campanhas e conforme as promessas que ele teve, né? Um dos empecilhos, segundo o governo, é o próprio Banco Central, que está dificultando o trabalho do governo pelo fato de que a nossa taxa de juros está muito alta. Eu concordo, a taxa de juros no Brasil sim está alta, está normalmente um pouco acima da média histórica, mas a gente sempre fala que juros ele é consequência, ele não é causa, né? Então, se o juros está alto, tem um motivo para isso. Eu compilei aqui para vocês como que estão os juros nos países vizinhos nossos, porque é importante você entender que o Brasil ele é comparado sempre no relativo, nunca no absoluto. Então, o Brasil está assim com uma taxa de juros de 13,25, mas nós temos Colômbia, México, nós temos Chile, que são países praticamente bem parecidos com o Brasil, taxa de juros em 2 dígitos, 11, 11,25 e 13%. Então, diferente do que aconteceu lá em 2016, por exemplo, onde o Brasil subiu muito forte os juros, enquanto o restante dos países emergentes comparáveis não subiu da mesma forma ou da mesma magnitude, dessa vez nós vemos um movimento uniforme. Todos os países da América Latina estão subindo juros, estão com juros muito altos. Por que isso? Porque basicamente nós temos os Estados Unidos com a taxa de juros muito alta. Então, acaba se tornando muito atrativo você correr menos risco e investir nos Estados Unidos ao invés de investir no Brasil, dado que com 5% em dólar acaba compensando muito mais do que 13,75 em reais. Então, quanto maior for a taxa de juros dos Estados Unidos, menor é a atratividade ou menor é o apetite ao risco para se investir no Brasil. E se o Brasil começa, de alguma forma, a cortar os juros de forma não técnica e sim forçada, isso pode dificultar ainda mais o trabalho do Banco Central, porque se os Estados Unidos continuam aumentando os juros, como disse que vai aumentar ali provavelmente para 5,25, e o Brasil começa a cortar os seus juros, o dinheiro de investidores estrangeiros acaba saindo do Brasil e indo para países ou parecidos com o Brasil, ou basicamente para os Estados Unidos em treasuries. E isso faz com que, se os investidores estrangeiros tiram o capital do Brasil, a gente acaba vendo a nossa taxa de câmbio subindo de maneira significativa. Então tem que ficar de olho realmente nos juros, estando sim com o mercado propício para se começar alguns cortes de juros. Foi entregue o arcabouço fiscal alguns dias atrás, não foi o melhor arcabouço fiscal que poderia ser entregue, mas isso já dá alguma claridade do futuro das contas públicas no Brasil, e é importante acompanhar como que o mercado vai realmente precificar esse novo arcabouço fiscal, trazendo até pelo relatório Focus que saiu hoje. O mercado acabou não gostando tanto, porque ele aumentou as expectativas de IPCA, ele acabou aumentando as expectativas, mantendo igual as expectativas de Selic, né? Mas se você olhar aqui para 2023 e para 2024, houve uma leve alta, tanto no IPCA aqui, quanto no câmbio também. Então tem que ficar de olho, porque o mercado ainda não engoliu essa questão do arcabouço fiscal, dado que a gente precisa de ter muito mais receita para cumprir com os gastos que o governo quer fazer. E essa receita, dado um cenário macroeconômico que não está favorável, e dado que a nossa economia também já está dando sinais de recessão, até que ponto que essa arrecadação não vai ser sustentável? As empresas já não conseguem mais manter ou pagar todos os seus impostos, que já é uma carga tributária muito alta, e se você aumenta ainda mais, o que acaba acontecendo ao contrário, né? Você deixa de pagar os impostos. Então, o mercado brasileiro hoje,
ele olha aqui muito para as curvas de juros futuras. Então, olhando para as curvas de juros futuras, né, a gente pode ver que houve uma alta significativa nas expectativas de juros, né? A gente pode ver aqui que para 2 anos, para 3, 4 anos, até para 2.300 dias, né, que dá em torno aí de quase 10 anos, a gente viu a curva subindo. Então, o mercado e a bolsa de valores, ela basicamente, ela é um fluxo de caixa descontado que desconta os fluxos de caixas futuros a valor presente a uma taxa. E essa taxa de desconto normalmente é os juros futuros do Brasil, né, de grosso modo. E quanto maior os juros, menor é o valor presente dos ativos aqui no Brasil. Então, se a gente não ver essa curva de juros futuras empinando para baixo, dando uma sinalização de queda, dificilmente nós veremos os ativos de bolsa aqui do Brasil com uma tendência de queda. Realmente é muito difícil imaginar uma queda nos ativos na bolsa, né? É muito difícil você ver uma queda nos juros e uma alta na bolsa, dado esse cenário atual, principalmente nos primeiros 90 dias. Temos que ver como que será o comportamento do governo a partir de agora, para começar realmente a identificar esses sinais de que realmente teremos uma queda nos juros futuros e a bolsa começa a andar. Como eu disse para vocês, a bolsa ela se encontra realmente no menor patamar dos últimos 20 anos. Né? Eu já mostrei para vocês aqui o preço-lucro do Ibovespa, ele está em 4,89. Se a gente tirar Petro e Vale, ele ainda está em 8%, né, em 8 vezes, né, que também é uma das menores séries históricas aqui dos últimos anos. Né? E se você olhar, o fluxo estrangeiro ele continua ainda entrando aqui no Brasil. Tivemos uma grande entrada na semana passada aqui em abril. Né? No mês passado tivemos uma queda, como eu mostrei para vocês aqui, ó, quase 2,5 bilhões de reais saíram do Brasil em março, né? Mas em abril ele voltou a entrar aqui já quase 1 bilhão de investimento. Então tem que acompanhar realmente para ver aonde vai esse investidor estrangeiro, né? Que é o fluxo que realmente dita como que está os preços da bolsa. O investidor estrangeiro ele basicamente manda na bolsa, né? Trazendo um pouco aqui para o gráfico e aqui trazendo um pouco de análise técnica, na semana passada eu trouxe para vocês realmente trazendo aqui um Fibonacci projetado para baixo. Ele acabou buscando aqui o primeiro alvo. Para quem gosta de contar ondas de Elliott, a gente pode contar aqui, realmente estamos numa onda C, né? Então vamos colocar aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e aí a partir daqui onda A, onda B e uma possível onda C. Então, olhando aqui, se a gente tiver durante essa semana, a semana que vem, um rompimento dessa faixa de preço aqui, né, rompendo essa resistência feita aos 103 mil pontos, com força, com volume acompanhando, a gente pode ver realmente o que pode ser uma onda B, uma onda C, para começar uma onda 1 novamente, onda 2 e o mercado começar a andar. Como eu disse para vocês, estamos bem próximos de um ponto de inflexão, de uma reversão de mercado, mas para isso precisamos ainda de alguns sinais, tanto do mercado macroeconômico, né, Estados Unidos, Europa, China, quanto aqui algumas sinalizações do governo. Mas olhando para o gráfico, nós temos esses dois cenários, esse cenário de alta, onde realmente é uma onda C e ele vem em algum momento romper aqui essa região, ou ele volta a testar aqui os 97 mil pontos, e caso ele perca esses 97 mil pontos, ele vem buscar os 92 mil pontos, que é o 100% de Fibonacci. Então, estamos em um momento de inflexão no mercado, realmente. O dia de hoje, né, a segunda-feira, enquanto eu gravo, está numa leve alta, uma alta até de 0,95%. Então, vamos ver se ele continua essa alta, se ele volta a testar aqui os 103 mil pontos, ou se ele vem realmente romper com força essa região, para nós vermos realmente tendência de alta daqui para frente. O dólar ele veio testar novamente essa região dos R$ 5,00, 5,02, né? Nesse momento ele está nessa região, mas de novo, o dólar é a mesma coisa. O dólar ele está numa região muito chata de operar, né? Uma região onde se ele vier aqui, ele vai ter que testar essa região novamente e romper com força aqui para a gente ver o dólar engatando tendência de alta, ou se em algum momento ele perder essa região dos R$ 5,00, ele pode vir buscar aqui o fundo do canal em 4,80, 4,85. Então o dólar continua nessa região de queda, né, no canal
de baixa, mas realmente oscilando muito dentro desse canal e sem um viés definitivo para o curto prazo. Vamos acompanhar se ele vem a romper ou perder essa região ou se de fato ele volta a testar aqui o topo do canal na tendência de baixa para romper e continuar uma tendência ou virar para uma tendência de alta. Mas normalmente, se a gente vê o Ibovespa rompendo para cima, a gente tende a ver, né, o dólar rompendo para baixo. Então, vamos acompanhar como que será esse mês, né, que é um mês muito importante para os mercados globais e também para a Bolsa Americana e também aqui para o Brasil. Essa semana nós temos indicadores importantíssimos para serem divulgados, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Ambos, né, será a inflação nos Estados Unidos e as vendas no varejo, que dita como que está realmente aquecida a economia. E aqui no Brasil também teremos inflação amanhã e vendas no varejo na quarta-feira. Então, uma semana muito decisiva que ditará muito do que eu disse aqui no dia de hoje em relação a todos esses indicadores, né? Quanto maior for a inflação, veremos a bolsa caindo, quanto menor for a inflação, veremos a bolsa subindo e dado também de varejo vai ditar como que o mercado estará se comportando daqui para frente. Quero convidar vocês também a se inscreverem aqui no link que está aqui embaixo. Nós estamos com uma promoção da Master Rocks, onde a gente trabalha com a volatilidade do mercado. Se você olhar no mês passado, tivemos uma rentabilidade de apenas 1% negativa, ou seja, Master Rocks ela conseguiu segurar bem em momentos onde a bolsa vai muito mal. No ano, ela está no positivo, está com 0,50 positivo, enquanto a bolsa brasileira cai mais de 7%. Então, é uma estratégia para você se defender de momentos de alta volatilidade e grande incerteza no mercado. O link está aqui embaixo. Se inscreva e entenda mais sobre como essa estratégia se comporta em momentos de crise. Quero desejar uma ótima semana de negociações para vocês e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau.